Olá, você está assistindo ao Revista TST. Aqui você acompanha as principais notícias da Justiça do Trabalho. Veja o que preparamos para a edição de hoje. Mantida demissão por justa causa de bancário que acessou dados cadastrais da ex-esposa. O acesso não autorizado ocorreu no contexto de uma disputa legal envolvendo um divórcio e pensão alimentícia. Gestante dispensada ao fim do contrato de experiência vai ser indenizada. Construtora não deve realizar dispensa em massa sem participação sindical. O Revista TST está no ar. A seção de dissídios coletivos absolveu líderes do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo que descumpriram liminar durante uma greve dos trabalhadores da limpeza urbana de Vitória. A decisão, Anderson, determinava a manutenção parcial dos serviços durante a pandemia da Covid-19. A multa imposta ao sindicato, no entanto, foi mantida. Daniel Vasques acompanhou o julgamento e traz as informações. Oi, Daniel. Oi, Luana. Oi, Anderson. O caso ocorreu em 2020, durante a pandemia do coronavírus. À época, o Sind Rodoviários anunciou uma greve que afetaria a coleta de lixo urbano em Vitória, no Espírito Santo. O Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Estado ajuizou, então, um dissídio coletivo contra o Sind Rodoviários. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região concedeu liminar e determinou a manutenção de 70% das atividades de coleta de lixo, sob pena de multa diária. Como ficou provado o descumprimento da ordem judicial, foi aplicada a multa de R$ 55 mil, com condenação solidária dos dirigentes sindicais pelo pagamento. O sindicato, então, entrou com um recurso ordinário no TST. A relatora do caso na sessão de dissídios coletivos, ministra Cátia Arruda, ressaltou que a greve é um instrumento democrático de pressão, mas não um direito absoluto, ainda mais quando se trata de atividade essencial. Segundo ela, mesmo que não houvesse a liminar, a Lei 7.783 de 1989, conhecida como Lei de Greve, determina a manutenção de um percentual mínimo em atividades essenciais, o que não foi observado pelo Sindicato dos Empregados. Por isso, ela votou pela manutenção da multa aplicada à entidade sindical. Porém, quanto à condenação solidária dos dirigentes sindicais, a ministra assinalou que, nos termos do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes. Não há um amparo no sistema de liberdades e organização sindical a pagamento de multa no CPF do sindicalista, salvo quando há, obviamente, uma atitude pessoal que não representa a posição da própria instituição, né? Alguém que agiu por sua própria conta e risco, causando danos e assim por diante. Para a ministra, não cabe a aplicação analógica do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Isso porque o caso envolveu uma entidade sindical e não uma empresa, agindo em desvio de finalidade ou caracterizada pela confusão patrimonial. Imagine a situação reversa. Também uma greve, ou, aliás, um movimento que aconteça e todos os dirigentes sindicais patronais passem a responder pessoalmente e não por conta da sua instituição, da sua entidade. Imaginem uma determinação de pagamento de salários feito pelo Poder Judiciário a uma empresa e, em seguida, já dizendo, se a empresa não pagar, o dono da empresa deverá pagar. Não é assim o procedimento que nós temos feito, mesmo em caso de desconsideração da personalidade jurídica. O ministro Caputo Bastos divergiu da relatora em relação à responsabilidade dos líderes sindicais. Conforme o ministro, a doutrina e a jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, têm evoluído na direção de que as pessoas físicas responsáveis pela direção de pessoas jurídicas envolvidas em litígios podem sofrer as sanções direcionadas ao cumprimento de ordem judicial. Entendo, respeitando os posicionamentos contrários, que a aplicação de multa em situações de evidente descumprimento de ordem judicial somente contra a pessoa jurídica seria totalmente inútil, tendo em vista que a sanção seria paga pela coletividade do sindicato, sem conseguir atingir efetivamente aqueles que inviabilizavam o cumprimento da determinação judicial sem necessariamente possuir autorização da categoria para tal conduta. Ao acompanhar a relatora,
O ministro Maurício Godinho Delgado observou que seria um constrangimento indevido ao exercício do mandato sindical adotar a tese de que o dirigente possa responder pessoalmente pelas ações judiciais propostas em função do exercício da representação. Para ele, a apuração de eventuais responsabilidades deve ser objeto de julgamento individualizado em ação própria. Eu acho essa jurisprudência muito perigosa. Me parece assim, é impossível ser sindicalista no Brasil. Se os sindicalistas forem responder pessoalmente, eu acho que então temos que mudar o sistema e extinguir de uma vez os sindicatos. Por maioria, o colegiado entendeu que não é possível condenar solidariamente os dirigentes sindicais à época da greve, uma vez que a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Daniel. Bom trabalho para você. Ainda sobre esse assunto, o sindicato entrou com embargos que foram incluídos na pauta de julgamento de 19 de fevereiro. Um ex-gerente financeiro de uma indústria de produtos de limpeza que foi absolvido por falta de provas pelo crime de estelionato não vai ser indenizado na Justiça do Trabalho. Para a seção 2 de dissídios individuais do TST, o fato de haver absolvição em ação penal pela ausência ou insuficiência de provas não garante julgamento favorável na esfera trabalhista. A repórter Samantha Flor traz os detalhes para a gente. Oi, Samantha. Olá, Anderson e Luana. O ex-gerente financeiro foi condenado em reconvenção pela Justiça do Trabalho a devolver mais de 7 milhões de reais decorrentes de desvio de recursos quando ainda trabalhava na empresa. Paralelamente, ele respondeu a uma ação penal pelos crimes de estelionato e formação de quadrilha, mas foi absolvido por falta de provas. Por isso, o trabalhador ajuizou uma nova ação, pedindo indenização por danos morais e materiais, mas o pedido foi negado. O ex-empregado então ajuizou ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, que manteve a sentença. O regional concluiu não haver fundamento capaz de desconstituir a coisa julgada. Ainda segundo o TRT, a absolvição em ação penal ajuizada pelo Ministério Público se deu por falta de provas, o que não interfere na esfera civil ou trabalhista. O caso chegou ao TST. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Amaury Rodrigues, verificou que a sentença penal absolutória, transitada em julgado, não atendia aos requisitos de cabimento de ação rescisória, fundamentada na existência de prova nova. Ele citou a súmula 402 do TST, que diz: a prova nova é aquela cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização à época no processo. O ministro registrou que, embora a sentença penal fosse um documento cronologicamente velho, não haveria como considerar que se tratava de uma prova ignorada ou de impossível utilização. O relator ressaltou que, conforme o Código Civil e a jurisprudência do TST, o fato de haver absolvição em ação penal pela ausência ou insuficiência de provas, por si só, não garante julgamento favorável na esfera trabalhista. Dessa maneira, foi negado o provimento ao recurso ordinário e mantida a improcedência da ação rescisória. A decisão foi unânime. O empregado entrou com recurso extraordinário com o objetivo de que o Supremo Tribunal Federal analise o caso. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Samantha. Bom trabalho para você. E agora uma dica para você que quer saber mais sobre a composição dos órgãos do Tribunal Superior do Trabalho. O QR Code que aparece na tela dá acesso a uma linha do tempo com o histórico dos órgãos judicantes. Vamos para um rápido intervalo e logo mais você vai ver: bancário que acessou dados cadastrais da ex-esposa tem demissão por justa causa mantida. A gente volta em instantes. O Revista TST está de volta. Vamos agora acompanhar os principais julgamentos das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. A 5ª turma rejeitou o recurso da rede Coco Bambu contra a condenação ao pagamento de indenização a uma auxiliar de cozinha que foi dispensada ao fim do contrato de experiência quando já estava grávida.
A decisão segue a jurisprudência do TST, que garante à gestante o direito à estabilidade provisória, mesmo que a dispensa tenha ocorrido após o fim do prazo contratual. Segundo o processo, a auxiliar de cozinha trabalhou para a rede Coco Bambu por 3 meses e foi dispensada quando já estava grávida. A profissional pediu na Justiça do Trabalho o restabelecimento do plano de saúde e a nulidade da dispensa, com base no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O dispositivo proíbe a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Em defesa, o restaurante afirmou que não se tratava de demissão sem justa causa, mas sim de término do contrato de experiência. Esse argumento foi acolhido pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, que negaram o pedido da trabalhadora. Para o TRT, esse tipo de contratação se encerra no prazo ajustado pelas partes e, portanto, não se aplica à estabilidade provisória. A auxiliar de cozinha recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Na 5ª turma, o relator do recurso, ministro Breno Medeiros, explicou que, de acordo com a súmula 244 do TST, a empregada gestante tem direito à estabilidade, mesmo que tenha sido admitida mediante contrato por tempo determinado. O ministro Douglas Alencar acompanhou o voto. Para ele, mesmo que o contrato não tenha sido rescindido, mas encerrado por conta do prazo, a jurisprudência da Corte se aplica. A decisão foi unânime. A defesa do restaurante entrou com recurso extraordinário. E olha só esse caso, Anderson, um bancário que acessou os dados cadastrais da ex-esposa teve a demissão por justa causa mantida pela 7ª turma. Pois é, Luana, o acesso não autorizado ocorreu no contexto de uma disputa legal envolvendo divórcio e pensão alimentícia. O bancário de 64 anos trabalhou por mais de 3 décadas no Banco do Brasil. Na reclamação trabalhista em que pediu a reversão da justa causa, ele alegou que as consultas ao cadastro bancário da ex-esposa nunca foram usadas para fins externos ou divulgadas a terceiros. O acesso não autorizado ocorreu no contexto de uma disputa legal envolvendo um divórcio litigioso e a revisão de pensão alimentícia. De acordo com o processo, o bancário teria acessado por 4 vezes os dados cadastrais da ex-esposa. Ela também era empregada do banco e havia sido demitida pelo mesmo motivo. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, manteve a sentença que havia considerado a demissão por justa causa aplicada ao bancário desproporcional. O TRT levou em conta os 32 anos de serviços prestados ao banco sem nenhuma penalidade anterior, além da ausência de comprovação de prejuízo decorrente das consultas. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista da instituição bancária, ministro Agra Belmonte, ressaltou que a proteção dos dados pessoais é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. No entendimento da 7ª turma, ficou caracterizada a insubordinação e o mau procedimento do bancário, além de ato de improbidade decorrente de violação de dados para obtenção de vantagem. Em decisão unânime, a demissão foi mantida. Não cabe mais recurso. Fechando os nossos destaques, vamos agora para a 3ª turma. O colegiado proibiu uma construtora de Aracaju, Sergipe, de promover demissão coletiva sem negociar previamente com o sindicato da categoria. Foi aplicada ao caso tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que julgou imprescindível a participação sindical para dispensa em massa. Em junho de 2017, a construtora dispensou mais de 100 trabalhadores. A demissão em massa, de acordo com o processo, ocorreu sem negociação prévia da empresa com o Sindicato dos Trabalhadores, o que levou o Ministério Público do Trabalho a ajuizar ação civil pública para impedir as dispensas e prevenir futuras condutas semelhantes. Em defesa, a empregadora alegou que as demissões são legalmente permitidas e poderiam ser questionadas individualmente na justiça pelos trabalhadores envolvidos. Os argumentos não convenceram o juízo de primeiro grau, que aceitou os pedidos do MPT. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe afastou as obrigações que foram impostas à construtora com base nas alterações promovidas na CLT pela reforma trabalhista.
Na decisão, o TRT explicou que, desde a entrada em vigor da nova legislação, as dispensas imotivadas individuais e coletivas são lícitas, mesmo sem prévia autorização ou previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Diante da decisão, o MPT levou a discussão ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro, destacou que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a participação do sindicato é imprescindível em casos de demissão em massa de empregados. Para o relator, apesar de a dispensa coletiva não estar condicionada à autorização prévia, a existência de um diálogo antecipado, leal e efetivo entre o empregador e a categoria é requisito determinante para a validade da medida. Por unanimidade, a terceira turma vedou a dispensa e impôs multa diária de R$10 mil por trabalhador a cada constatação de descumprimento. Ainda cabe recurso. E no próximo bloco, inteligência artificial é tema do mês da Biblioteca Délio Maranhão do TST. Voltamos já. O tema do mês de fevereiro da Biblioteca Délio Maranhão do TST é Inteligência Artificial e Direito do Trabalho. Para acessar o conteúdo completo, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela. O material está organizado em ordem alfabética de sobrenome do autor da publicação. Fique agora com outros assuntos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho instituiu a política de integridade da Corte. A medida é para promover ações institucionais de prevenção, identificação e punição de atos que desrespeitam as normas éticas do TST. Entre os princípios que norteiam a política estão a conformidade, a transparência e a prestação de contas à sociedade. A iniciativa leva em conta recomendações do Conselho da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre integridade pública. A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, concluiu correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais. O TRT se destacou pela menor taxa de congestionamento de processos, no segundo grau, ficando em primeiro lugar entre os tribunais de grande porte. Outro destaque foi o cumprimento de todas as metas nacionais em 2023. Quanto à conciliação, o regional alcançou percentual acima de 45% no número de acordos. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou a Pesquisa Nacional de Satisfação dos Sistemas. O levantamento, que pode ser respondido até 29 de fevereiro, faz parte do Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho 2021-2026. O objetivo é ouvir a opinião de advogados e procuradores do trabalho sobre o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, e de magistrados e servidores que utilizam plataformas internas como o Sistema de Cadastro de Pessoal, o SIGEP, e o Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária, o SIGEL. Por hoje é só. A gente te espera na próxima semana. Tchau! Obrigado pela companhia e até mais.